Atalia, a filha malévola de Jezabel, perpetradora do assassinato de sua própria família, ascendeu ao trono de Judá entre os anos de 841 e 835 a.C., ocupando o lugar outrora pertencente ao rei Davi. Seu nome, significando afligido por Deus, é emblemático da tragédia que marcou seu reinado. Nascida da união entre o rei Acabe de Israel e a rainha Jezabel, Atalia contraiu matrimônio com Jeorão, primogênito do rei Josafá de Judá, estabelecendo laços dinásticos complexos. Proclamada como a rainha de Israel, Atalia, desde seu nascimento, estava destinada a uma linhagem permeada por profecias sinistras. Seu pai, Acabe, já havia recebido revelações sobre a morte iminente de sua esposa Jezabel e de seus descendentes. O reinado de Atalia se desdobrou em um contexto histórico em que Judá e Israel estavam sob o domínio de monarcas iníquos. Devota de Baal, Atalia se alinhou aos perversos governantes que a precederam e sucederam. Os relatos de sua vida são registrados nos livros de 2 Reis capítulo 11 e 2 Crônicas capítulos 22 e 23. Jeorão, esposo de Atalia, governou Judá até seu falecimento em 841 a.C. Diferentemente de seu pai, Jeorão foi um monarca corrupto. Seu filho, Acasias, assumiu o trono aos 22 anos, perpetuando as práticas malignas de seu genitor. O livro de 2 Reis, capítulo 8 e versículo 18 na Bíblia, revela o desvio de Acasias. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel assim como a casa de Acabe havia feito. Mas Atalia, filha de Acabe, tornou-se sua esposa. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Atalia, mãe influente, guiou seu filho em seus planos nefastos, conforme 2 Crônicas capítulo 22 e versículo 3 relata. Dele também andou nos caminhos da casa de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira e ela o encorajou a agir perversamente. Acasias, rei de Judá por menos de um ano, encontrou seu trágico fim nas mãos de Jeú, antigo comandante do exército de Acabe. O desfecho fatal foi compartilhado com o enfermo rei Jeorão de Israel, revelando a sombra da vingança divina. 2 Reis, capítulo 9 versículo 5, destaca o momento crucial, e quando ele chegou, os capitães do exército estavam sentados do lado de fora e ele disse: "Tenho uma mensagem para você, ó capitão." Jeú, ungido por Elias como novo rei de Israel, tornou-se o instrumento da justiça divina, executando o castigo pronunciado contra a casa de Acabe. Como parte desse desígnio, Jezabel e seus filhos foram condenados à morte. A missão de Jeú visava erradicar a dinastia estabelecida por Acabe, culminando na fatalidade de Acasias. A conexão trágica entre Atalia e Acasias se aprofunda quando este, inadvertidamente, perde a vida durante a conspiração para assassinar Jeorão. 2 Crônicas, capítulo 22 e versículos 10 a 12 narra a reação de Atalia à morte de seu filho. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho estava morto, ela passou a destruir toda a família real da casa de Judá. O desdobramento dessa tragédia delineia a trajetória sombria da descendência marcada por iniquidades e castigos divinos. Jeuzeba, filha do rei Jeorão, desempenhou um papel crucial nos eventos tumultuosos que marcaram o reinado de Atalia. A trama intricada começa com a astúcia de Jeuzeba, que, ao perceber o perigo iminente, tomou medidas ousadas para preservar a linhagem real. Ela não apenas salvou Joás, filho de Acasias, mas também o protegeu do cruel destino que aguardava os príncipes reais destinados ao assassinato. Com maestria, Jeuzeba escondeu Joás e sua ama em um quarto, salvando-os do olhar assassino de Atalia. O aspecto intrigante dessa narrativa é o parentesco de Jeuzeba com Acasias, sendo sua meia-irmã e, ao mesmo tempo, esposa do sacerdote Joiada. Essa ligação familiar complexa desempenhou um papel crucial no desfecho dos eventos. O esconderijo escolhido por Jeuzeba foi o templo de Deus, onde Joás permaneceu oculto durante 6 longos anos, testemunhando o reinado de Atalia, a mulher que já havia perdido tanto o marido quanto o filho. O período de ocultação de Joás foi mais do que um ato de preservação, foi uma estratégia divinamente orquestrada para proteger a linhagem messiânica prometida desde o livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo 15. Joiada, marido de Jeuzeba e sacerdote dedicado, assumiu a responsabilidade de cuidar de Joás durante esses anos de segredo, garantindo que o herdeiro permanecesse a salvo enquanto Atalia governava com mão de ferro. A trama, tecida nos bastidores, revela a operação sutil de Jeová para garantir a continuidade da linhagem que eventualmente levaria ao Senhor Jesus.
Atalia, alheia à existência do último remanescente da dinastia, consolidou seu poder usurpado, acreditando que havia destruído toda a descendência real. Sua ascensão ao trono foi marcada por um golpe ousado e pela execução impiedosa de seus próprios netos, perpetuando uma linhagem de crueldade que ecoava as trevas do passado. A revelação do plano de Deus, no entanto, emerge através da sobrevivência de Joás, um neto que escapou do massacre. 2 Crônicas capítulo 24 e versículo 7 destaca a audácia de Atalia ao invadir a casa de Deus e profanar os objetos sagrados para cultuar as imagens de Baal, revelando a profundidade de sua depravação. A história de Joás, resgatado do limiar da extinção por meio da ação corajosa de Jeoseba, representa a fidelidade divina à promessa feita em tempos remotos. O pequeno herdeiro, escondido nos recantos do templo, personifica a esperança que persiste mesmo nas sombras mais densas da traição e da intriga. Assim, a trama se desenrola, revelando que, mesmo quando as forças do mal se erguem, o plano redentor de Deus não pode ser anulado. O capítulo sombrio da usurpação de Atalia contrasta com a luz da preservação divina que mantém viva a chama da promessa, apontando para o cumprimento final na vinda do Messias. No epicentro dessa narrativa, Deus manifestou seu poder supremo, desafiando a suposta divindade de Baal ao enviar uma seca que persistiu por impressionantes 3 anos e meio. Baal, venerado em Canaã e na Fenícia, era o deus cujo domínio sobre a chuva estava sendo contestado pelo Deus de Israel. Durante a era dos juízes, a adoração a Baal infiltrou-se na vida religiosa judaica, uma prática que ganhou impulso considerável durante o reinado de Acabe. A adoração a Baal não se limitou a Israel, suas influências também permearam Judá. Diversas regiões adotaram diferentes manifestações de culto a Baal, transformando-o em uma divindade incrivelmente versátil. Estátuas o retratavam com um capacete adornado com chifres de touro, símbolo de força e fertilidade. Em sua mão, segurava uma clava representando trovões, e na outra, uma lança decorada com folhas, simbolizando relâmpagos e vegetação. Esculturas arameias ainda o mostravam montando um touro. A soberania de Baal se estendeu sob o reinado de Atalia, a rainha de Judá, que, utilizando seu poder, fortaleceu a adoração ao deus pagão. Ela colocou sacerdotes e ergueu altares para Baal dentro do próprio templo do Senhor, seguindo os passos de sua mãe, Jezabel, em promover essa prática ímpia. Após 6 anos de reinado de Atalia, o sumo sacerdote Joiada tomou uma atitude decisiva. Colocou guardas ao redor do templo e coroou publicamente Joás, o jovem herdeiro, como rei legítimo. A unção do novo monarca foi um evento solene, acompanhado pelos aclames do povo, que exclamou, "Viva o rei", conforme relatado em 2 Reis 11, verso 12. Atalia, ao ouvir a celebração, dirigiu-se ao templo e se deparou com uma cena que mudaria o curso da história. Joás, de pé, coroado e segurando o testemunho, uma cópia da lei mosaica, era adorado pelo povo. A rainha usurpadora, confrontada com a legitimidade do jovem rei, não suportou a revelação da verdade. Desesperada e aturdida, Atalia rasgou suas vestes e gritou "Ô traição", no templo. Contudo, a acusação não encontrou eco, pois as pessoas reconheciam em Joás o verdadeiro herdeiro. A rainha conspiradora foi levada para fora do templo, até o portão dos cavalos, onde pagou por suas atrocidades em Judá. O jovem rei, Joás, assumiu o comando e iniciou uma série de reformas. Desmantelou o templo de Baal, destruiu altares e ídolos associados a essa adoração maligna, e, de maneira decisiva, executou o sacerdote de Baal. Assim, a justiça divina prevaleceu sobre as trevas da adoração pagã, e o reinado de Joás marcou o fim de uma era marcada pela apostasia e usurpação. Sob a orientação do fiel sumo sacerdote Joiada, uma transformação radical varreu Judá. A execução de Atalia, condenada à morte, trouxe alegria ao povo e acalmou a cidade. Com Atalia fora do caminho, a reforma avançou a passos largos, com Joiada e o povo fazendo um pacto de fidelidade ao Senhor. Para selar esse compromisso, em um ato simbólico e significativo, o templo de Baal foi destruído, e Matã, o sacerdote de Baal, encontrou seu fim. A sensibilidade de Joiada em relação ao templo e à adoração divina foi evidente, e uma de suas primeiras ações foi reorganizar o serviço do templo, seguindo as instruções de Moisés e Davi. Levitas e sacerdotes receberam responsabilidades apropriadas, e a santidade do templo foi restaurada.
O compromisso de Joiada com a reforma era profundo, reconhecendo que ela deveria começar no coração espiritual da nação. Os porteiros foram encarregados de preservar a pureza cerimonial do templo, impedindo a entrada de pessoas cerimonialmente impuras. A atenção minuciosa de Joiada a cada detalhe do serviço religioso indicava a importância que ele atribuía à adoração verdadeira. Joás, o último herdeiro real, foi apresentado ao povo de Judá, suscitando grande alegria e expectativa pela ascendência de mais um filho de Davi ao trono. A liderança, como Joiada exemplificou, não deve ser motivada pelo desejo de domínio sobre os outros, mas pelo compromisso com uma causa justa e pelo dever de servir ao povo. A narrativa revela a dicotomia entre líderes motivados pela paixão genuína e aqueles que buscam o poder pelo poder. O contraste é evidente no comportamento de Atalia, cuja ânsia por poder a levou a massacrar seus próprios parentes, enquanto Joiada, em seu zelo pela verdadeira adoração, conduziu uma reforma que resgatou a nação da escuridão espiritual. Atalia, ao receber a notícia da morte de seu filho, Acasias, não hesitou em destruir todos os herdeiros reais de Judá, incluindo seus próprios netos. Contudo, a providência divina interveio por meio de Jeuzeba, que escondeu Joás no templo por 6 anos, garantindo sua sobrevivência e a preservação da linhagem real prometida pelo Senhor. A implacabilidade de Atalia, que ignorou a promessa divina para satisfazer sua sede de poder, a conduziu a um governo tirânico que eventualmente encontrou seu fim nas mãos do povo, que a violentamente removeu do poder. A história de Atalia serve como um alerta extremo sobre os perigos de líderes motivados pelo egoísmo e pela busca desenfreada de poder. O enredo desta história também nos traz à luz a importância de se relacionar e de ter como líder pessoas que possuam um caráter íntegro e compartilham dos mesmos valores que o seu, pois vimos Atalia conseguir corromper toda uma nação introduzindo a adoração de deuses pagãos no meio de seu povo, fazendo com que também pecassem e profanando a casa do Senhor. Se não estivermos atentos, isso pode acontecer também nos dias de hoje. Em contrapartida, Joiada, exemplificando uma liderança baseada no compromisso com a fé e a justiça, desempenhou um papel vital na restauração espiritual de Judá. O contraste entre esses dois líderes destaca a importância de discernir as motivações por trás daqueles que buscam posições de autoridade. O tempo revela a verdadeira natureza de cada líder, seja motivado pelo amor ao próximo e pelo dever, como Joiada, ou pelo desejo egoísta de poder, como Atalia. Anteriormente ao tempo desta história, houveram 2 importantes reis que governaram todo o povo e as suas passagens por esta terra causaram implicações e também deixaram um legado que perduram até os dias de hoje. Vou deixar aqui nos cards e na tela final esses 2 vídeos complementares. Assim como este vídeo chegou até você, também faça parte desse projeto nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Deixe-nos saber aqui nos comentários como este vídeo impactou a sua vida. Seu like nos ajuda a saber se você gostou do vídeo e nos motiva a continuar produzindo cada vez mais conteúdo. Se inscrevendo no canal Bíblia Destacada, você se torna parte da nossa comunidade e ela fica ainda mais forte. Que Deus te abençoe e recompense pelo seu apoio. Nos encontramos no próximo vídeo.